de alguma maneira, também dar o meu testemunho relativamente a este setor que represento e que tem um papel particularmente importante nesta Euro-região e, naturalmente, também uma saudação muito particular ao Sr. Presidente da CCDR, ao Sr. Vice-Presidente, ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social da Galiza e, naturalmente, a todos os ilustres convidados que aqui estão. Eu vou-me cingir a fazer uma apresentação daquilo que é a realidade da indústria têxtil e vestuário portuguesa, naquilo que é hoje o perfil da nossa atividade, algo bastante diferente do que foi talvez há 10 ou há 15 anos atrás. Há aqui uma evolução, eu diria, fundamental, estrutural, que de alguma maneira está alinhada com aquilo que também foi a transformação que este setor, este cluster teve deste lado da fronteira e que também, de uma maneira muito já enfática e muito exaustiva, foi apresentada pelo meu colega Alberto Rocha. Uma nota preliminar é dizer que não há nada melhor do que ilustrar esta cooperação, no fundo, esta simbiose que existem entre estes dois clusters, quer na Galiza, quer em Portugal, do que estarmos nestas sessões vezes sem conta já, e em vários sítios do mundo. Portanto, isto é algo que fazemos com alguma recorrência, não só aqui na Galiza, já fizemos provavelmente apresentações destas mais de uma dúzia de vezes, mas também já fizemos demos testemunho deste mesmo exemplo, que é esta colaboração entre setores, que está ainda para mais estruturada num projeto que é o Euroclustex, que desenvolvemos há perto de 7 anos e que, de alguma maneira, serve quase como modelo para muitas euro-regiões por essa Europa fora e até para outros países, nomeadamente na América Latina, que olham para o noroeste peninsular, nomeadamente para este setor, como, digamos assim, um modelo para seguir no futuro, embora naturalmente adaptando aos seus próprios pressupostos. Eu farei então uma apresentação muito breve daquilo que é o nosso cluster. Com números 2015, estamos a falar de um volume de negócios que anda muito perto dos 7 mil milhões de euros, uma produção que atinge quase os 6,5 mil milhões de euros, o emprego a chegar aos 130 mil trabalhadores diretos e com as exportações a superar os 4,8 mil milhões de euros, em que também as importações têm um valor assinalável, ultrapassando os 3,8. Mesmo assim, é um setor que tem uma balança comercial líquida muito próxima dos 1.000 milhões de euros, o que claramente coloca esta atividade como uma das mais relevantes do seu ponto de vista de aportar, digamos assim, valor àquilo que é a economia nacional, uma vez que é um setor que tem um contributo positivo precisamente para essa mesma balança comercial. Um conjunto registado de cerca de 12 mil empresas, mas que podemos dizer que à volta de 6 mil são sociedades e é dessas que normalmente nos referimos. Eu, neste gráfico, chamaria uma particular atenção porque é um gráfico que é uma espécie de filme dos últimos 20 anos. É um filme do que passou com o setor e que demonstra bem aquilo que ele foi capaz, a evolução que teve e o que foi capaz de realizar. Um percurso de crescimento, um conjunto de choques competitivos, em alguns casos particularmente violentos, a partir do início do milénio, a partir de 2001, com a abertura dos mercados, a liberalização do mercado do mercado têxtil e vestuário à escala internacional, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, a abertura da União Europeia ao leste europeu, a grande crise económica e financeira global em 2008 e depois, no caso também português, no fundo, o resgate financeiro da Troika por força da crise da dívida pública em 2011. Tudo isto foram choques sucessivos que o setor teve que enfrentar e que, por pouco, não o liquidou. Mas aquilo que não costuma-se dizer, não sei se também será, digamos assim, um ditado aqui local, aquilo que não nos mata alimenta-nos, e o que é verdade é que isto determinou
que o setor reagisse de uma forma particularmente vigorosa e fez, digamos assim, das suas fraquezas forças e, a partir, sobretudo, de 2008, 2009, realizou uma contínua recuperação, agora assente em novos drives. Ou seja, eu diria que a partir dessa altura o setor escolheu viver, que é mesmo esta expressão, escolheu viver, não desistiu e assentou esses mesmos drives naquilo que são coisas novas. Passou de ser um setor que competia pelo preço e passou a ser um setor que compete agora pelo valor. São coisas completamente diversas, porque competir pelo valor significa estar assente em coisas como, por exemplo, a inovação tecnológica, e esta atividade, este cluster, esta indústria, tem a sorte de ter um sistema científico e tecnológico de base que lhe aporta claramente novidade, inovação, renovação. É o caso das universidades, com a Universidade do Minho, a Universidade da Beira Interior, que fazem investigação fundamental, e depois tem os centros tecnológicos, nomeadamente o CITEV e o CENTI, que fazem a necessária interface entre aquilo que são as necessidades específicas das empresas com aquilo que é a investigação fundamental. Eu acho que o facto de termos desta forma o sistema estruturado permitiu fazer esta mudança de uma forma tão rápida e tão bem sucedida. Se não os tivéssemos, certamente não estaríamos hoje a falar do sucesso que aqui encontramos. Mas também drives que eu também poderia definir como, por exemplo, a criatividade, a inovação não tecnológica, no fundo o design, a moda e, sobretudo, o que eu também classificaria uma grande intensidade de serviço. Hoje, as empresas não vendem produtos, vendem soluções ao cliente, onde está envolvido um produto industrial, que muitas vezes é feito em Portugal, outras vezes é feito em Portugal e fora de Portugal, outras vezes é só fora de Portugal. O que é importante aqui é que, digamos assim, o centro de decisão se mantenha em território nacional e que aí fique retido, digamos assim, a maioria do seu valor, que é o que agora sucede. Também não é importante referir que, a partir, sobretudo, de 2002 e que depois acabou por ter, digamos assim, um desenvolvimento particularmente acelerado a partir de 2008, foi os programas de internacionalização que a ATP e a Associação Seletiva Moda, que também pertence à Associação, passaram a oferecer às suas empresas e que permitiu que aquilo que já era a vocação exportadora desta atividade fosse ainda mais incrementada. Basta dizer hoje que cerca de todos os anos, mais de 200 empresas do nosso setor participam em 85 feiras em 35 países, em ações que são organizadas por estas duas organizações. Isto permitiu, desde 2008 ou 2009 até à data, que aquilo que era uma percentagem de que cerca de 60% ou 62% de tudo o que produzíamos fosse para a exportação, passasse para perto de 75% de que tudo que produzimos vai para a exportação, para mercados que são os mercados mais clássicos na Europa, mas também aquilo que são os mercados fora da Europa. Este gráfico já tem valores estimativos para 2016, são estimativas, mas não deverão andar muito longe daquilo que serão os valores finais e, como se pode verificar, estamos muito próximos de ultrapassar ou de mesmo de atingir os 7,2 mil milhões de euros de volume de negócios, ultrapassar e voltar ao recorde das exportações que obtivemos em 2001, ultrapassando claramente os 5 mil milhões de euros de exportações e só com uma diferença, é que agora temos menos de metade das empresas e menos de metade dos trabalhadores que tínhamos nessa altura. Portanto, estamos a falar de claramente termos subido na cadeia de valor, estarmos a vender valor acrescentado e não, naturalmente, o preço. E isto também se verifica bem naquilo que é a dicotomia entre o volume de negócios e o valor da produção. A produção caiu ou vai cair este ano, mas o volume de vendas vai crescer substancialmente.
Do mesmo modo que conseguimos também, finalmente, fazer algo que faltava em toda esta equação, que também, no nosso caso, é muito importante. Estamos a voltar a gerar emprego nesta atividade. Até a 2015 foi uma linha permanentemente contínua em descendente. A partir do ano passado já criamos emprego líquido e este ano vamos reforçá-lo. Só que é um emprego completamente diferente daquele que tínhamos no passado, porque é um emprego claramente de muito mais qualificado do que tínhamos também nos anos anteriores. Aqui, só para dar uma ideia de onde de alguma maneira, o cluster está localizado, o volume de negócios e a produção estão essencialmente no norte, 87% está nesta região que está, digamos assim, aqui a sul da fronteira e que vai um pouco abaixo daquilo que é o Porto. Isto tem também uma vantagem competitiva. Porquê? Porque num espaço geográfico particularmente pequeno, reduzido, acabamos por funcionar numa lógica de cluster, muito em linha com aquilo que existe em algumas regiões italianas, chamado distrito industrial, uma lógica, como referi, de cluster, em que ainda podemos encontrar todas as componentes dessa mesma fileira, completamente articulada, sinérgica e muito dinâmica e ativa. Isto significa que, por exemplo, um cliente internacional pode chegar pela manhã, até num voo em low cost, à cidade do Porto, a partir daí atinge qualquer uma destas empresas em menos de uma hora, porque as infraestruturas são particularmente boas, se não mesmo excelentes, fazer um conjunto de contactos entre 3, 4 empresas que queira visitar e, no final do dia, já estar de regresso à sua casa. Ora bom, isto é absolutamente impossível em qualquer outro sítio da Europa, já para não dizer no mundo. E se isto for combinado com aquilo que é uma das vantagens competitivas desta indústria, que é ter um lead time, que é um tempo de resposta entre a colocação da encomenda e a entrega da encomenda, que vai de 4 a 8 semanas, temos uma indústria, sob este ponto de vista, que começa a ser imbatível nestes pressupostos. É evidente que não é uma indústria que vende preço, é uma indústria que vende valor, e o valor está precisamente nisto, que é a capacidade de poder ter proximidade, ter reatividade, ter inovação e ter, digamos assim, esta capacidade de interagir, de ser sinérgica com outros modelos de negócio e de cluster, como aqueles que existem aqui na Galiza e que tão bem foi descrita aqui pelo Alberto. Aqui apenas para dizer que pelo volume de negócios claramente se identifica duas coisas neste quadro. A primeira é que ainda temos um cluster que ainda está bastante diversificado, é onde é possível encontrar empresas nas suas várias fases, mas em que também, claramente, se verifica que aquilo que é confecção, ou seja, o que é o produto final, tem um peso particularmente importante. A indústria têxtil e vestuário portuguesa representa 10% das exportações nacionais de mercadorias, mas representa também, e não é despiciando, 3% de tudo o que a Europa vende em termos deste setor. Portanto, somos, apesar de tudo, e embora possa parecer um valor relativamente pequeno, um país importante à escala europeia neste domínio. Representamos 20% do emprego da indústria têxtil, da indústria transformadora do país e 8% do emprego da indústria transformadora, da indústria têxtil e vestuário da própria União Europeia. O mesmo se passa com o volume de negócios e com a produção. Os principais produtos exportados, como já puderam, de alguma maneira, verificar no quadro anterior, é o vestuário de malha, que representa quase 40% de tudo o que a têxtil e vestuário portuguesa vende ao exterior. O vestuário de tecido, 21%. Portanto, entre os dois, estamos a falar de algo que vai na casa dos 60% das nossas exportações, e depois há também uma outra componente importante nas exportações, que são os outros artigos têxteis confeccionados, que é o caso do textilar, com 13%. Os produtos importados, da mesma maneira,
o vestuário de tecido e o vestuário de malha e as matérias-primas, uma vez que Portugal transforma tudo e não tem matérias-primas endógenas. Principais clientes, isto também é importante. A Espanha. Um terço de tudo que vendemos a Espanha. Mas também é importante ver o outro lado. É que muitas vezes fala-se apenas de que a Espanha é importante para a indústria têxtil portuguesa, mas Portugal também é importante para a indústria de moda espanhola. É que quase 40% de tudo que Portugal compra a Espanha. E compra, sobretudo, aquilo que são as grandes insígnias, as grandes marcas espanholas, nomeadamente as que pertencem à Inditex, à Mango, à Desigual e por aí fora. Tocando, e para terminar aqui no cluster transfronteiriço, que de alguma maneira já foi bastante bem explicado pelo meu colega Alberto, eu diria que há aqui algo que podemos verificar por estes números. Em primeiro, que Portugal, ou pelo menos a indústria têxtil portuguesa, tem ainda um caráter industrial de base particularmente forte e o mantém. Ou seja, a indústria têxtil e vestuário portuguesa é uma indústria de business to business, de ligação entre empresas. E é aí que ela se sente confortável e é aí que ela tem as suas vantagens competitivas. A indústria têxtil galega, tal que também foi referido, apostou essencialmente na relação com o cliente final. É uma indústria business to consumer, que aposta nas marcas, nas redes de retalho, no ponto de venda. E daí que surja claramente aquilo que se falou aqui e tão fácil foi de trabalhar em conjunto. Porque não somos competidores, somos coopetidores. Significa que estamos a trabalhar em complementaridade e em sinergia e transformar esta região, que é uma grande região, que vai praticamente de Aveiro até à Corunha, numa referência de excelência ao nível desta atividade em todo o mundo. Aqui, em termos de valores, no norte de Portugal a produção atinge, em 2015, cerca de 5,5 mil milhões de euros, portanto, aqui a forte localização desta indústria, e as exportações quase nos 3,8. E aqui apenas as exportações representam 67% de tudo o que é produzido. Na Galiza, por seu lado, e repare-se aqui a diferença, embora só temos um valor que anda na casa de 1,1 ou quase 2 mil milhões de euros, a verdade é que as exportações da Galiza quase atingem os 4,5 mil milhões de euros. Ou seja, há aqui digamos assim, um rácio que praticamente quase quadruplica aquilo que é, digamos assim, a sua capacidade. Isto tem a ver, naturalmente, com a presença nesta região de estas empresas como a Inditex, como a Textilónia, que realmente fazem uma gestão primorosa daquilo que são os modelos de negócio com o foco no retalho e no ponto de venda. Também é interessante referir que aquilo que a Galiza importou nos últimos anos, e aqui vemos neste gráfico de uma forma muito, muito clara o crescimento das importações do têxtil e vestuário, Portugal praticamente ganhou aqui cota, tendo praticamente triplicado nestes últimos 15 anos as suas exportações para este país, e os últimos indicadores dão-nos ainda nota que isto é algo que é uma tendência que ainda se vai adensar e vai claramente melhorar. E, portanto, as sinergias aqui não há muito o que dizer. A indústria têxtil e vestuário portuguesa e aquilo que é o cluster está muito ainda baseado naquilo que são a excelência produtiva, a engenharia do produto, a interação com o sistema científico e tecnológico, tem uma grande fortaleza naquilo que podemos dizer que são os centros de formação especializados, os centros tecnológicos de investigação, de nanotecnologia, e que, de alguma maneira, permitem oferecer àquilo que é o nosso parceiro deste lado da fronteira um conjunto de competências e digamos assim, de potencial que a estas empresas e estes modelos de negócio
pela sua especialização, de alguma maneira, não lhes interessa, mas que, obviamente, pelo facto de estarem do outro lado da fronteira e por força dessa proximidade, cada vez mais estarão integradas e cada vez mais funcionarão de forma sinérgica. Eu teria mais algumas indicações a realizar, mas eu diria que eu deixo, naturalmente, esta minha apresentação aqui à organização e quem quiser, naturalmente, poderá depois consultá-la. De qualquer das formas, agradeço já a vossa atenção.